Nós somos do canal Recomeçar. Aqui em Portugal. Meu nome é Mauro. E o meu é Vanessa. O vídeo de hoje é pra gente celebrar. Sim. São 3 anos morando aqui em Portugal e ali atrás a gente vê a simbologia dos 3 anos de comemoração. Que dia é hoje? Hoje, 16 de dezembro de 2024, Sim. em 16 de dezembro de 2021, nós aqui chegamos em Portugal. Depois de um longo tempo de planejamento, aí nós conseguimos chegar efetivamente aqui em Portugal. E nesse vídeo de hoje nós vamos comentar o que aconteceu de 2021 até agora, 2024. Quem é a nova Vanessa e quem é o novo Mauro, né? As mudanças, tanto em relação a local, quanto em mudanças pessoais. É o que foi que a gente já aprontou aqui em Portugal, o que foi que a gente já fez, o que foi que a gente já conquistou também. É importante Ressaltar. deixar registrado, né, aqui. Com certeza. E o motivo da gente estar fazendo esse vídeo é somente pra gente daqui a algum tempo assistir e a gente ver o que foi que aconteceu, o que a gente estava sentindo em 2024. Pronto, é uma celebração dos 3 anos logo depois da vinheta. Nós somos um casal que resolveu sair do sofá, cruzar um oceano e recomeçar. Recomeçar em Portugal. E vamos compartilhar as experiências, boas e ruins, de se mudar de país. Siga a gente. Talvez a mudança principal que nós sentimos, eu particularmente, acredito que a Vanessa também, foi em relação à questão da segurança. Sim. Porque o que nos motivou a sair do Brasil era, ou foi, a insegurança. Nós, no primeiro vídeo que nós fizemos, onde nós nos apresentamos, nós comentamos que o motivo principal de nós termos saído do Brasil foi a insegurança. Sim, somente a insegurança, porque a gente vivia bem, a gente tinha tudo, a gente tinha muito conforto. Acredito até que hoje, a gente fazendo um balanço, a gente tinha mais conforto lá do que aqui. Mas hoje a gente tem a segurança que a gente de vida, que a gente pode ir e vir, a gente realmente pode viver. E lá a gente não vivia. Nós, apesar de uma vida confortável no Brasil, mas a insegurança, ela nos privava de uma série de coisas. Usufruir, né? A gente não tinha a liberdade de fazer o que a gente queria fazer. Um simples passeio, por exemplo, ou uma simples caminhada que a gente fazia de manhã. Havia todo um ritual de horário mais seguro. Só para ter uma ideia, eu andava com uma pequena carteira que é chamada, no Brasil nós chamamos de carteira do ladrão. Ou seja, você tem que ir com uma carteira com um dinheirinho dentro, ou um cartão, alguma coisa assim, para que se você for abordado por um ladrão, ele leve a carteira e saia, e não lhe machuque, e não lhe agrida, ou não fique com raiva de você. Lá, a gente nem a aliança a gente conseguia usar, porque era um risco, né? Não tinha como andar de brinco, colar, Nós fomos assaltados perto de casa. Sim. Nós estávamos sentados numa pracinha, num banco de uma pracinha que fica perto, e conversando tranquilamente, aí fomos abordados por um ladrão. Levou as alianças, levou o telemóvel, carteira, enfim, pertences. Não nos aconteceu nada, felizmente. Isso foi durante o dia e ele estava com a faca. Pronto. Durante o dia, Ou pela seja, manhã, por volta de 10 horas da manhã. Estava armado, e aí a gente consegue imaginar quão difícil é uma simples caminhada. E aqui em Portugal, nós podemos caminhar tranquilamente pelas ruas, nós não nos sentimos ameaçados. Como nós gravamos as nossas viagens, a gente leva equipamentos de filmagem e nunca nos aconteceu nada, e a gente nem se sente preocupado em ficar olhando quem está ao nosso redor para ver se tem algum risco ou algo nesse sentido. Então, Portugal realmente a gente tem a sensação da segurança. Talvez para os portugueses que já estão acostumados a isso,
é até difícil para o português conseguir imaginar que uma pessoa saia do seu país por conta da insegurança. Mas se vocês imaginarem uma guerra, é como se no Brasil, pelo menos nós sentimos assim, nós vivêssemos em uma guerra, dentro de um território de guerra, uma guerra urbana no caso. Então isso é que nos fez sair do Brasil. Assim, é deixar bem claro que, porque a gente tem alguns comentários, alguma outra coisa, a gente está aqui somente para viver, aproveitar a vida, viver, aprender a cultura, usufruindo tudo que Portugal tem a nos oferecer de bom. Somente isso, né? Então a gente tá bem feliz. Nossa, foram 3 anos e hoje em dia a sensação que nós temos é que nós fizemos ou tomamos a decisão acertada naquela época. Sim. Nós já fizemos um vídeo, que não é fácil. Não. Hoje, 3 anos depois, nós estamos bem adaptados, acostumados, por isso inclusive que a gente está a fazer esse vídeo para poder ilustrar um pouco. Até por isso também que a gente está aqui, né? Porque a gente se adaptou. Sim, com certeza. Se não tivéssemos adaptado, já teríamos voltado para o Brasil. Um outro fator que é bastante impactante para a gente e tem uma relação com o que a gente acabou de falar sobre a questão da segurança é fazer trilhas. Aqui em Portugal se chama de trilhos. Nós já estávamos acostumados no Brasil a fazer caminhadas, mas caminhadas para manter a saúde, basicamente para isso. Mas aqui em Portugal nós descobrimos uma coisa fantástica, a segurança nos permite isso. No Brasil seria inimaginável você fazer uma trilha no meio do nada, no meio da selva, no meio do mato, por exemplo, que seria extremamente arriscado. Não que tenha animais silvestres o animal por lá, outro, né? mas o animal humano, o ser humano mal intencionado, isso aí tinha bastante. Então, aqui em Portugal nós viemos aprender a fazer trilhas, e as trilhas realmente nos satisfazem muito. Eu acho que é muito bom para a gente, para a cabeça, também para o corpo, porque nós nos exercitamos, fazemos exercício, e as trilhas que nós gostamos de fazer são as trilhas às vezes mais complicadas, com grandes subidas, grandes descidas. Nós tivemos recentemente numa viagem à Indonésia, nós fizemos uma trilha para um vulcão que ficava não sei quantos vulcão metros. Ativo. Um vulcão ativo, ou seja, tinha fumaça, enxofre, do enxofre, tivemos que usar algumas máscaras de proteção, óculos de proteção, mas enfim, basicamente a trilha tinha uma altimetria muito grande e, consequentemente, nós aqui, onde nós estamos a morar, nós fazemos a nossa caminhada e nos preparando, inclusive, para próximas trilhas. Outros trilhos, né? Ou outros trilhos. A gente faz o nosso percurso aqui, onde nós moramos, é uma subida bastante íngreme, é uma ladeira bastante íngreme. A gente chega lá em cima quase morrendo. Mas é justamente para a gente se preparar, porque a gente quer continuar fazendo essas trilhas ou esses trilhos aqui em Portugal. O que a gente vê também, o que a gente faz da comparação, é que infelizmente nós brasileiros não somos tão bem preparados quanto os portugueses. A gente vê a nossa diferença, não são os nossos vizinhos, né? Como assim, como um todo aqui na aldeia, como os idosos, eles caminham bem, eles são ativos. Então assim, é uma longevidade assim esplêndida e a gente também quer isso pra gente. A gente quer ficar mais velho com essa longevidade, com essa vontade de fazer as coisas, a horta, não sei o quê, o tempo todo em movimento. E o idoso brasileiro, infelizmente, não é só por conta da insegurança, não. Eu acho que é uma coisa cultural. Mas a gente não tem essa coisa dinâmica que o português é. É um sentimento meu. Estou falando assim da minha experiência que eu tenho lá do meu estado, do Ceará. A gente comparando uma pessoa de 80 anos aqui, uma pessoa de 80 anos lá no Ceará, a gente
é muito diferente. Muito diferente. Né? Você que atendeu muitos pacientes, você sabe. Sim, que realmente... sim. Um fator bem interessante que nós vemos, Um dos motivos que a gente está aqui, vamos falar sobre isso, né? Um dos motivos que nós estamos aqui também, não é só pela segurança não, é pela comida. Isso, é um fator que nós aprendemos muito a valorizar aqui, a qualidade da alimentação, da disponibilidade desses alimentos de alta qualidade. Em qualquer supermercado, o vizinho, por exemplo, a gente consegue ir lá e comprar. Eu me lembro um episódio engraçado, até engraçado, que a gente estava indo para o Brasil e a gente era final de ano, eu acho. A gente estava aqui na Europa, algum passeio, alguma coisa. A gente estava aqui fazendo turismo. Isso, e aí a gente pensou no final do ano em fazer uma receita de um tiramisu, uma receita italiana que leva o queijo mascarpone. E a Vanessa queria levar queijo mascarpone daqui. Eu falei, não, no Brasil temos queijo mascarpone. E aí quando nós chegamos lá no Brasil, fomos ao supermercado, temos queijo mascarpone. No entanto, um potinho, a receita leva dois potes. Um potinho de queijo mascarpone custava por volta de 10 euros. E aqui, 2 euros, 2,5 euros, você consegue comprar um pote. Ou seja, tem algumas coisas lá no Brasil que são proibitivas. A gente se sente até constrangido em comprar. A gente poderia até comprar, mas a gente se sente constrangido ou explorado. Acho que a palavra seria explorado. A gente se sente de fato explorado nesse sentido. Então aqui em Portugal realmente nós temos e uma grande vantagem é que nós já comentamos em algum vídeo anterior que a gente gosta mais de comer em casa. Nós não comemos muito em restaurante, pouco saímos para restaurantes. Até porque nós gostamos de de cozinhar, eu gosto de cozinhar, a Vanessa também gosta de cozinhar. E comer. E aí o supermercado, que tem produtos de alta qualidade, nos permite realmente ir atrás de receitas, às vezes receitas diferentes, né? Que a gente nunca imaginou comer, aí a gente tem condições de fazer aqui. A gente tem acesso a isso, isso pra gente está sendo bem... E mesmo morando aqui na aldeia, né? Vocês moram distante. Sim, a gente mora distante, mas a gente tem. Não nos falta nada. Sim, muito pelo contrário. Nós recebemos, às vezes, até coisas dos nossos próprios vizinhos. Sim. Nesses 3 anos que nós estamos a morar aqui em Portugal, nós fizemos questão de viajar dentro de Portugal para a gente conhecer o país. Porque quando nós viemos para cá, nós tínhamos uma noção, logicamente, do que era o país, porque havíamos estudado para isso, sobre o país, mas nada é como estar aqui e ver com os nossos próprios olhos, sentir com o coração o que a gente consegue ver no país, nos portugueses. É porque a gente teve aqui umas 2 vezes antes de vir morar, 2 ou 3. Mas uma coisa é você vir a turismo, outra coisa é você estar morando aqui. Sim. Né? E a forma que a gente começou a conhecer Portugal foi através da autocaravana. Sim, sim. Então isso nos possibilitou a ficar mais tempo, a aproveitar mais as cidades pequenas, as vilas, as aldeias, ou até mesmo em barragens, né? Nós paramos na barragem do Roxo e ficamos ali acho que uns 3, 4 dias. Então a gente conheceu muita coisa aqui, coisa que assim, que nunca tinha ouvido falar e de autocaravana a gente tem acesso. E a gente está assim apaixonado pela possibilidade, né, de conhecer ainda mais, porque nos favorece. Eu acho que a autocaravana foi uma opção. Primeiro que já comentei até que era um sonho meu, dele. Mas que foi assim um divisor de águas em relação às viagens. Primeiro que nós adoramos viajar, de fato, isso aí é inegável.
mas a autocaravana nos permite ir para qualquer lugar e tem tantos pontos ou locais de serviço para a autocaravana, onde nós podemos ficar. Portugal é muito bem servida de ASAs, chamadas Área de Serviço para a Autocaravana, e aí isso nos permitiu, na verdade, ir para cidades, às vezes, muito fora do roteiro turístico da maior parte dos brasileiros que vêm a Portugal para conhecer. Nós podemos dizer que conhecemos muito bem Portugal, o aspecto histórico, que é muito interessante, a história de Portugal, e aqui nós estamos próximos à fronteira com a Espanha, e nós percebemos justamente isso, que entre Portugal e Espanha há uma rota repleta de castelos, porque logicamente naquela época os castelos serviam como locais de defesa para respeitar a divisão dos territórios. E nós conhecemos inúmeros castelos. A gente conhece muita coisa. Aqui em Portugal, realmente, nós temos, nesses 3 anos, eu não posso dizer que conhecemos todos os lugares, porque isso aí, de fato, é impossível. Nós não conhecemos. Olha, mas nós conhecemos... A gente deve ter uns 80 vídeos só de locais que a gente conheceu. Sim. Isso entre trilha e cidades mesmo, né? Trilha, cidades. E justamente a autocaravana é muito interessante, porque a gente para num local, aí a gente vai e conhece a cidade. Como são cidades às vezes pequenas, em um dia praticamente você conhece a cidade. E outros 1 ou 2 dias a gente direciona para fazer trilhas e aí conhecer a natureza dos arredores daquela cidade. Então, nós podemos dizer que conhecemos muito bem Portugal, conhecemos a história de Portugal, logicamente que não tão a fundo quanto os próprios portugueses. Sim, a gente não conhece. Gostaria, né? Mas nós nos esforçamos para conhecer a história, porque nós passamos assim a entender melhor o país em si, porque nós conhecíamos superficialmente e agora nós estamos vendo in loco como é que funciona o país. Até dizer que quando nós moramos, antes de estar aqui em Agrobom, nós moramos 2 anos em Esposende, no apartamento. E tem um ano que um pouco mais de um ano que a gente comprou essa casa e nós estamos aqui. Eu acredito que a gente conheceu nesse 1 ano que a gente está aqui em Agrobom, foi assim, é impressionante como estar na aldeia, você está mais perto da cultura portuguesa. Ela todo dia é uma forma de comida, eu sou uma pessoa que pergunto muito. E tudo eu gosto de perguntar como é que faz, como é que come, e por quê, e pra quê, como é que faz. Os nossos vizinhos, eles são super assim, eles até acham engraçado, porque parece uma criança, tudo eu pergunto. E pra gente tá sendo muito rico. Essa convivência aqui na aldeia, pra gente, eu acho que superou os 2 anos que a gente passou lá em Esposende. É verdade. Nós já estamos há 3 anos aqui em Portugal, 2 dos quais moramos em Esposende e 1 ano aqui em Portugal. Desculpe, aqui na aldeia em Agrobom. E de fato, olha que nesse 1 ano, praticamente 6 meses nós estávamos fora de Portugal. Fomos ao Brasil 2 vezes. Fomos ao Brasil 2 vezes, fomos à Indonésia e Tailândia, então passamos muito tempo fora de Portugal. Mas nesses 6 meses, efetivamente, a morar aqui na aldeia, o que nós estamos a aprender e até mesmo entendendo melhor, talvez, a alma ou o cerne dos portugueses. E de Portugal, por que não dizer Portugal também? Porque uma coisa é você estar numa grande cidade e conviver com muita gente, ou conviver com brasileiros, só com brasileiros. Aqui nesta aldeia, nós estamos tendo uma rica oportunidade de conhecer Portugal a fundo. É uma imersão mesmo. Pronto, é um mergulho no país. Aqui realmente
nós estamos nos sentindo em Portugal verdadeiramente. Lógico, não é que em cidades maiores não se tenha isso, mas aqui a gente consegue a simplicidade da vida, aqui de uma vida na aldeia, nos permite realmente aprofundar mais várias questões relacionadas a como é o modo de vida. O que a gente está falando é o que aconteceu com a gente, né? Conosco. Logicamente que cada um tem uma experiência, cada um tem uma forma, gosta ou não, isso aí, né? Mas com a gente pode hoje afirmar que em um ano a gente aprendeu muita coisa. E estamos aprendendo todo dia. Sem dúvida. Hoje, por acaso, a gente aprendeu sobre azeitona. A gente foi participar da colheita de azeitona, né? Então, iniciamos, né? Então, assim, tem muito o que aprender. Então, todo dia é um capítulo novo. Isso é muito rico, isso é muito rico. Porque a gente, às vezes, vai passando a idade, a gente acha que já sabe tudo, mas olha quanta coisa que a gente está a descobrir aqui em Portugal. Isso é muito bom, acho que isso nos motiva, né, a querer viver mais aqui, aprender mais daqui. E eu espero que essas experiências se repitam cada vez mais. E aí, Mauro Fuzi, tá valendo a pena estar aqui? E pra você, Vanessa, tá valendo a pena? Muito, eu tô muito feliz. Muito feliz. Olha, hoje é um vídeo de comemoração de 3 anos e realmente nós temos que celebrar como se fosse um aniversário. E é um aniversário. Fizemos até um balãozinho aqui atrás de 3 anos. Sim, ele vai ficar com a gente o ano todo. É importante a gente estar sempre lembrando do motivo que a gente está aqui. Sim, sim. Né? Porque a gente vai entrando na rotina e às vezes a gente se esquece porque é que nós quisermos vir para cá. Né? Saímos do sofá, deixamos muitas coisas nossas para vir coisas pra cá. boas também, né? Sim, com certeza. E então esse numeral 3, ele é importante, ele vai estar com a gente o ano todo, até mudar para o 4, e assim sucessivamente. Esperamos que isso, ou um vídeo desse tipo, se repita várias e várias vezes daqui para frente. E o motivo também da gente de gravar esse vídeo é para quando a gente estiver mais velho, né? A gente lembrar como é que foi lá no começo e tal. E a gente ter isso fácil pra gente assistir. Porque uma coisa você tem foto, né? O telemóvel some, não sei. Outra coisa você tá lá no vídeo, tá em casa, deitada, aí você vai lá, como é que foi? Como é que foi o processo? E aí? Eu tava muito gorda, eu tava muito magra, e por aí vai, né? Estava muito velho. Enfim, a gente queria compartilhar, né, que tá valendo a pena realmente estar aqui. A gente tá muito feliz e a gente queria compartilhar. Sim. E convidar vocês para assistirem os outros vídeos do canal e vídeos anteriores, porque como nós falamos, viajamos bastante e conhecemos muita coisa e temos vários vídeos sobre isso, né? E aí, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem acessar esses vídeos. Tem muita coisa, gente. Que estão no canal Recomeçar. Então, obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo. Tchau!